Nós queremos responder esta pergunta hoje, né? Como as almas humanas são formadas? E eu confesso de verdade que eu fico assim querendo poupá-los desse momento, né? Porque um assunto como esse, por exemplo, é um assunto por demais pesado. Tão pesado que às vezes em seminários, né, em faculdades de formação teológica, os alunos têm dificuldade às vezes de manter a atenção numa aula como essa, né? Porque não é um assunto tão simples assim. Só que como eu me propus a falar sobre esses temas, homem, pecado e salvação, isso está dentro do tema que nós chamamos de antropologia. Então assim, eu tentei ao máximo dar uma peneirada, né, para que a gente possa ter algo assim, que a gente possa entender e seja o mais resumido possível. Mas eu já aviso aos senhores navegantes que não se trata de um assunto tão simples assim de se entender. Eu quero convidar você a ficar de pé para que você leia comigo, numa voz bem forte, Zacarias 12, verso 1. Apenas um texto aqui para o início da nossa reflexão aqui. Zacarias 12, verso 1, como está transcrito ali, vamos ler juntos? Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Amém? Pode se assentar. O texto segue, tá? Mas nós estamos lendo o texto aqui por causa dessa expressão, que Deus é aquele que forma o espírito do homem dentro dele. Por isso, o nosso desejo é responder esta pergunta: como as almas humanas são formadas? Essa pergunta, ela está relacionada com a propagação da raça humana, né? Como que a raça humana se propaga? Porque Deus criou, por exemplo, os animais. Como é que os animais se propagam, né? Um cachorro, por exemplo, o cachorro ele vai engravidar uma cachorra e a cachorra dará à luz uma cachorra completa, né? A grande pergunta em torno disso é: quando Deus cria o homem diferente de como criou um cachorro. Porque Deus cria o homem, diz que forma o homem do pó da terra, e diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E ele passa então a ser uma alma vivente. Então a pergunta é: se Deus criou a alma de Adão ali naquele momento, quando sopra nas narinas dele o fôlego da vida, de onde vêm as outras almas? Entendeu a pergunta? De onde vêm as outras almas? Se os seres humanos são seres especiais, se o ser humano não é um animal racional, como é que acontece isso? Quando uma mulher está grávida e nasce uma criança, mas de onde vem a alma dessa criança? Já vem com ela? Ou na hora que ela é concebida, ou na hora que ela nasce, é nesta hora que Deus coloca a alma nela, né? Não sei se você está entendendo qual é a questão, né? Que envolve esse debate, né? Então assim, entenda primeiro uma coisa: embora haja posições divergentes quanto ao tempo, qual é o tempo em que esta alma chega na pessoa, há posições divergentes quanto a isso, existe algo que todos concordam. Todos os que debatem esse assunto concordam que quem cria a alma é Deus. Essa é uma coisa boa, não é? Deus quem cria a alma. Não há um debate quanto a isso, né, de que Deus não seja o criador. O debate é quando isso acontece de fato. É importante salientar também que a Bíblia não destrincha esse assunto de uma forma clara, ou seja, não existem provas bíblicas para nenhuma das posições que se adota.
O que se faz muitas vezes é a utilização de alguns textos bíblicos para dar suporte a esta ou aquela posição. Mas não existe assim na Bíblia um texto, você pode dizer, esse texto está explicando tudo isso. Não tem. De fato a Bíblia se omite, vamos dizer assim, quanto a esse assunto de forma clara. O que nós temos são apenas textos que sugerem isto ou aquilo, e por isso surgem essas opiniões divergentes, tá? Então esse assunto, ele se concentra em 3 posições distintas, sendo que uma é considerada muito especulativa, embora as 3 sejam, né, já que não tem nenhum texto bíblico falando, a gente pode dizer que as 3 posições são especulativas de fato, mas 2 delas são mais defensáveis, e elas são defendidas por diferentes teólogos, né? Porque são posições que aqui ali na Bíblia você pode encontrar algum respaldo. A primeira posição é o chamado pré-existencialismo, que é simples de entender. O pré-existencialismo diz que quando Deus criou Adão, ou antes mesmo de criar Adão, Deus criou todas as almas. E todas as pessoas que ainda virão a existir, já existem em algum lugar, não aqui. Então, o pré-existencialismo, o nome já sugere isso, né? Diz que todos os seres humanos são pré-existentes, num outro formato, né? E vai mais além, né? Quem diz isso ainda diz que algumas coisas que são experiências dessa existência anterior ajudam a explicar coisas que nós não explicamos, né? Você tem essas coisas, não tem? Sonhos que você tem, por exemplo, ou a sensação de que eu já estive neste ou naquele lugar. Saiba-se que esta é a posição espírita, não é? Os espíritas acreditam assim, que as almas são pré-existentes e elas vão se reencarnando de forma que elas vão aperfeiçoando a sua existência. Também o panteísmo acredita nisso, alguns dizem que o hinduísmo também. Um nome antigo que aqui ali em livros de teologia você acaba vendo o nome dele, que acreditava dessa forma, é Orígenes, né? Dentro da história da igreja, o Orígenes acreditava nisso. Mas também, você que já nunca fugiu da escola e nunca cochilou nas aulas, e já ouviu falar de Platão e Filo, né? da filosofia grega, tanto Platão e Filo também acreditavam assim, embora a crença de Platão e Filo, sendo pré-existencialista, tinha divisões, né? O Platão, por exemplo, ele achava que as almas eram pré-existentes porque elas têm informações e têm conhecimentos que não são derivados dos sentidos. Ele usava o pré-existencialismo para explicar isso, né? Dizendo assim, a gente nasce com alguns conhecimentos prévios já. Isso vem porque a nossa alma já foi criada há muito tempo. E à medida em que os seres humanos vão nascendo, Deus vai distribuindo essas almas, né? Platão acreditava assim. Já o Filo, ele acreditava dessa forma só para compreender o corpo como prisão da sua vida. Filo dizia isso, né? A minha vida não é essa, a minha vida é a vida que eu tive anteriormente. Deus me criou há muito tempo. E aí então eu fui aprisionado num corpo, né? Então ele gostava de fazer essa distinção, que é chamada de dualismo, né? Na filosofia grega. Para alguns, existe uma espécie de depósito de almas. Quer dizer, Deus tem almas guardadas, já criadas, e Deus vai tirando essas almas à medida que novas pessoas precisam nascer, né? Assim, é uma ideia meio absurda, mas assim, existe essa postura de que lá atrás Deus já criou todas as almas. E evidentemente, nesse raciocínio, deve ter um limite, né? Vai chegar uma hora que não tem mais alma nesse depósito, acabou, e aí não pode nascer mais ninguém, né? Eu sempre brinco pensando assim, que na época do carnaval, por exemplo, esse depósito deve dar uma baixa tremenda, né? Porque assim, é muita gente que se engravida pós-carnaval, isso estatística comprova isso, né? Então precisa sair um monte de alma lá rapidinho, quase que o pessoal do almoxarifado lá não dá conta disso, porque é muita gente, né? Isso evidentemente vai contra o fato de que a Bíblia diz
que o primeiro homem foi Adão. E aceitar esse armazém de almas implicaria ou que antes de Adão já existiam as outras almas, ou que Adão é apenas a escolha de uma delas, né, dessas almas lá do depósito, né? Ou ainda que após a criação de Adão, Deus cria uma leva de almas para manter o seu armazém pronto, que posteriormente vão tomar a forma humana. Como essa posição ela é escancaradamente especulativa, ela acaba sendo rejeitada assim abertamente. Quase ninguém acredita nisso. É difícil acreditar que Deus tenha criado todo mundo já. E as pessoas só não estão encarnadas, né? Que à medida que vai nascendo é que Deus vai distribuindo almas por aí, né? Então assim, na teologia isso é rejeitado. Isso é uma posição muito mais espírita, panteísta, hinduísta do que cristã, de fato. Uma outra posição é o chamado criacionismo. Criacionismo da alma. Não confunda com o criacionismo em oposição ao evolucionismo. Mas aqui está falando de criacionismo da alma, não criacionismo da raça humana, né, em distinção de Darwin, né, da teoria da evolução e tudo mais. Essa posição ela é defendida por teólogos muito conhecidos, né, como Louis Berkhof, por exemplo. Quem estudou teologia tem livros dele. O Charles Hodge também acredita assim. Outros cristãos da antiguidade, como Jerônimo, como Pelágio, né, que até em meios seculares se ouve falar de Pelágio, que afirmava que Deus cria almas para dar vida aos corpos que os pais humanos geram no encontro entre o espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Então, os que defendem essa posição tomam como suporte bíblico para isso alguns textos bíblicos, como por exemplo Eclesiastes 12:7, que fala que quem dá o espírito é Deus e o corpo vem do pó e volta ao pó. Isaías 42:5, Zacarias 12:1, que nós lemos no início, né, que fala que Deus dá espírito aos homens. Hebreus 12:9, e alega então que a Bíblia ela diferencia a origem da alma da origem do corpo. Então, já que diferencia, diz que Deus então cria essas almas à medida que homem e mulher acabam tendo relação sexual e a mulher acaba ficando grávida, ainda que não haja uma definição exatamente do momento, né? A distinção do momento exato que Deus vai criar essa alma. O Berkhof, ele afirma que cada alma individualmente deve ser considerada como uma imediata criação de Deus, devendo sua origem a um ato criador direto, cuja ocasião não se pode determinar com precisão. Vou repetir para você entender. Ele está dizendo que cada alma individualmente deve ser considerada como uma imediata criação de Deus, a semelhança de Adão. Assim como Deus pega ao criar Adão e sopra no nariz dele o fôlego da vida, os criacionistas acham que Deus tem uma criação direta. Quer dizer, quando a mulher se engravida, Deus precisa criar uma alma para esse corpo que a mulher está gerando. E aí ele diz que é um ato direto de Deus, mas a ocasião não se pode determinar com precisão. Isso porque mesmo os criacionistas não sabem afirmar se isso ocorre no momento da concepção, ou seja, quando o espermatozoide e óvulo se encontram, ou se em algum momento entre esses dois, aliás, na concepção, no nascimento, ou entre esses dois eventos em algum momento. Porque alguns vão dizer assim, não, Deus vai criar a alma de uma criança quando o espermatozoide encontra o óvulo. Pronto, ali já tem uma vida que Deus deu. É um jeito de pensar. Outros vão dizer assim, não, na verdade quando a criança vai nascer. Perceba que isso é importante para a questão do aborto, né? Porque tem gente que vai dizer assim, não.
um aborto não tem alma. Porque só quando a criança vai nascer, Deus vai nascer, então Deus vai criar uma alma para ela. Até então ela não tem alma, né? E alguns vão dizer assim, olha, não sei se é quando concebe, eu não sei se é quando nasce, mas em algum momento entre um e outro tem que ter alma, porque quando nasce tem alma, né? É mais ou menos assim, né? Lógico que eu estou simplificando para você aqui, tá? Então, para o criacionismo, a ideia de criação de uma espécie humana está confinada ao corpo humano apenas, porque a alma é Deus quem dá à medida em que cada ser é gerado. Não sei se você está entendendo aqui o que eu estou tentando explicar, né? O Berkoff ainda diz que essa posição impede a conclusão de que Cristo compartilhou da culpa do pecado de Adão, porque se a alma ela é criada no momento em que se concebe, quer dizer, é assim que se explica, né? Por que Cristo não tem pecado? Porque Deus criou a alma dele naquele momento lá. E a alma que Deus criou é uma criação direta sem pecado. No momento em que Maria foi fecundada lá pelo Espírito Santo, né? Apesar de que se todos recebessem assim a alma, a gente precisa raciocinar, qual seria a diferença entre Jesus e outros seres humanos? Porque seria apenas a ausência do Pai. Porque assim, logicamente, quando você olha para Jesus, qual é a diferença? A diferença é que a Bíblia diz que o Espírito Santo engravidou a Maria e não tem a presença do homem ali. Só isso, né? Mas se a minha alma foi criada no momento em que eu nasci ou no momento em que a minha mãe ficou grávida, que diferença tem de Jesus no caso, né? A única diferença é que Deus resolveu criar uma alma, não sei, pura talvez, mas colocada num corpo pecador, né? E de Jesus não aconteceu isso, né? Quer dizer, o corpo de Jesus é diferente do nosso. Por isso que o criacionismo também tem as suas fraquezas. O Strong, por exemplo, tem uma teologia sistemática gigante. Ele argumenta que a teoria faz de Deus o autor do mal, visto que ele estaria criando almas e forçando essas almas a se tornarem corruptas, a uni-las a um corpo caído. Se Deus está criando almas à medida em que cada mulher fica grávida, Deus está praticando o mal, porque se todos são pecadores, Deus está pegando almas puras e colocando em corpos caídos e forçando as pessoas a serem pecadoras. Então, o Berkoff ele aponta que poderia ser dito que o criacionismo atribui aos animais poderes mais nobres de propagação que os homens. O Berkoff ele entende que isso seria uma fraqueza da própria posição que ele acredita, né? Por quê? Porque os animais reproduzem segundo a sua espécie. Ou seja, um cachorro produz um cachorro por completo. Mas o homem precisa que Deus reproduza a sua parte espiritual, porque o homem não é capaz de fazer isso. Percebe? Isso transforma o homem menor do que um animal. Entendeu? Porque se um animal ele reproduz um cão por completo, e o homem não é capaz de reproduzir um ser humano por completo, ele é menos que um animal. Ele tem menos capacidade que um animal. Tem algum defeito na criação de Deus quanto ao ser humano, né? Isso é um problema. Mas a objeção mais forte parece ser a de Deus criar almas sem pecado que são forçadas a pecar. Isso é o que derruba muitas vezes essa posição do criacionismo, né? E uma terceira e última posição é o chamado traducionismo, que também é chamado traducianismo, com A, né? Às vezes você vai ler em algum lugar e vai achar que escreveram errado, né? Mas pode-se dizer traducionismo ou também traducianismo. Cuidado para não confundir, não tem nada a ver com tradução no campo da linguística, mas com tradução no campo da biologia. Significa aquela relação
com o processo genético de transmissão de informações a partir do DNA. Por isso que é chamado traducionismo. A questão entre o traducionista e o criacionista é que quando Deus criou os dois primeiros seres humanos individuais, o Adão e a Eva, Ele criou em e com eles a substância invisível de todas as gerações posteriores dos homens, tanto com relação à alma ou corpo, ou somente com relação ao corpo. Essa é a questão. O que divide o criacionista e o traducionista é isto. Quando Deus criou o homem com capacidade de se reproduzir conforme a sua espécie, como os animais. Qual é a espécie do homem? A espécie do homem, ele tem alma, porque Deus deu a ele. Então, em Adão, existe a capacidade de transmitir também esta alma a outros, né? Quer dizer, essa alma ela vai se reproduzindo. As nossas almas têm a ver com a alma de Adão. Essa é a grande pergunta. Ou se é somente com relação ao corpo. Quer dizer, Deus deu a Adão capacidade de reproduzir conforme a sua espécie, mas só humanamente falando, porque espiritualmente precisa de Deus vir e criar uma alma, como diz o criacionismo, né? O traducionismo, ele aplica a ideia das espécies tanto ao corpo como à alma, dizendo que Adão é capaz de ir reproduzindo pessoas conforme a sua espécie totalmente, com corpo e com alma. O Franklin Ferreira, que é um teólogo brasileiro, autor de uma teologia sistemática grandona, diz que, segundo o traducionismo, Adão foi criado com uma natureza humana que incluía a capacidade de se reproduzir. O crescimento da raça humana, portanto, tem sido o desdobramento da potencialidade da única natureza humana de Adão. Vou repetir para você entender, né? Segundo o traducionismo, Franklin Ferreira diz, Adão foi criado com uma natureza humana que incluía essa capacidade de se reproduzir. O crescimento, ou seja, a expansão da raça humana, tem sido o desdobramento da potencialidade da única natureza humana de Adão. E essa é a explicação por que de fato a Bíblia nunca diz que Deus pegou a mulher e assopra nas narinas dela. Não é porque ela não tem alma, porque Deus já pegou parte de Adão para criar ela. E quando Deus cria ela a partir de Adão, em Adão existe a potencialidade para criar todas as almas humanas. Deus não precisa criar cada alma, cada pessoa que vai nascer. A pessoa nasce já com a alma, porque isso já estava em Adão. As passagens que aparentam sustentar essa opinião são Gênesis 2:7, que diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e Adão passou a ser alma vivente. A Bíblia em nenhum outro lugar vai registrar Deus executando essa ação novamente. Deus fez isso uma vez só fez com Adão. Quando Ele faz isso com Adão, tudo que vier de Adão já vem com alma, entendeu? Ainda que as almas sejam individuais, ainda que Deus tenha propósitos especiais para cada alma, mas Deus não precisa criar uma nova alma, e Deus não precisa ter um depósito de almas para ir distribuindo. Mas Deus, em Adão, deu a ele o potencial para que isso fosse sendo reproduzido. Adão teve um filho à sua semelhança, diz Gênesis 5:3. Os descendentes de Adão aparentam ter almas viventes, né? Eles são almas viventes, sem Deus ter soprado em suas narinas o fôlego da vida. Ele já vem de Adão dessa forma. Gênesis 2, versos 2 e 3, indica que Deus cessou o trabalho de criação. Porque se Deus ainda está criando almas à medida que cada criança nasce, cada mulher fica grávida, então a Bíblia não soube dizer o que disse. Porque lá diz que Deus Deus cessou a sua criação. Se Deus cessou a criação, Ele não pode ficar criando mais, né? Ele não precisa criar mais. Porque deve ter algum mecanismo que faz com que as pessoas passem a viver. De acordo com Romanos capítulo 5, versos 12 a 14, o pecado de Adão afeta todos os homens, fisicamente,
espiritualmente. Isso faz sentido se tanto o corpo quanto a alma vierem dos pais, né? Talvez a fraqueza da teoria do tradicionismo seja que não deixa claro como que uma alma imaterial pode ser gerada através de um processo que é físico, não é? Sim, completamente físico. Porém, se a gente considerar que isso tem a ver com a potencialidade que Deus colocou em Adão para que ele pudesse reproduzir ou reproduzir a espécie, isso não só explica como torna o ser humano uma criação mais especial ainda, não é? Você concorda comigo? Nós somos muito especiais. Porque quando você consegue gerar um filho, na verdade, eu digo você, porque não são só as mulheres que geram, né? Os homens estão gerando, porque precisa de um homem para gerar um filho. Você pode gerar em laboratório, mas em laboratório você precisa de um homem que doe, né, um espermatozoide para que possa, de fato, se unir com o óvulo de uma mulher. Não tem jeito. A raça humana só se reproduz dessa forma, na união de um homem com uma mulher. E cada vez que isso acontece, nós como seres humanos temos o potencial de gerar um ser humano completo. Alguém que tenha um corpo físico e que tenha uma alma. Ele se torna alma vivente, por um processo, digamos assim, natural, que Deus deu esse potencial. Alguns dos representantes dessa corrente são Tertuliano, Rufino, Apolinário, Gregório de Nissa, Martim Lutero, reformador, pensava assim. Augustus Hopkins, o Charles Hyde, né, que é um teólogo famoso também do nosso tempo, que tem uma teologia sistemática também em outros livros, né? Qual é a problemática dessa forma de pensar? A questão é, o que houve com Jesus? Como é que Jesus nasce sem pecado? Se o ser humano vai se reproduzindo conforme a sua espécie e vai reproduzindo já uma alma, como é que Jesus nasce sem pecado? Eu quero citar aqui um artigo intitulado Criacionismo versus Traducionismo, do Owen Thiel. Eu vou citar um trecho do artigo dele, que eu acho que é mais fácil do que eu explicar aqui. Ele diz assim: quanto a Cristo herdar o pecado original através de Maria, seguindo a ligação do corpo e alma na visão traducionista, é possível que nenhum humano herde o pecado através da alma da sua mãe, assim como ele não herda o DNA mitocondrial do seu pai. As mitocôndrias são organelas que energizam cada órgão do corpo, mas elas são transmitidas somente por meio da mãe. Da mesma forma, somente o pai pode passar o cromossomo Y. É possível que apenas o pai transmita a natureza corrompida? Ele pergunta. Ele responde: se sim, por que a mãe não contribuiria, sendo ela caída também? O que parece claro é que o fato de Jesus ter sido concebido pelo Espírito Santo, fecundando Maria, conferiu a Cristo uma experiência verdadeiramente humana, mas com uma natureza isenta de pecado. De acordo com a visão da Igreja Católica Romana, foi essa imaculada concepção que protegeu Jesus da mancha do pecado original, né? Eu sei que você já ouviu muito essa expressão, a Imaculada Conceição, né? Que é a Imaculada Concepção. Lucas 1, 34, 35, lembrando lá o texto, diz assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É também possível pensar que tanto Adão como Cristo são criações especiais e diretas de Deus, não é? Assim como Deus cria a alma de Adão e dá a ele potencial para se reproduzir, Deus pode ter criado também uma alma para Jesus. Embora eu penso assim, que se a alma em essência é a pessoa, nós temos que pensar que no caso de Cristo, a pessoa é Deus se fazendo carne. Não precisa de uma alma, não é? É Deus se fazendo carne, com todas as características físicas herdadas de Maria, conforme João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós. E Filipenses 2, 6 a 11, Paulo vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, não se apegou ao ser Deus, mas assumiu a forma humana. É Deus assumindo a forma humana. Então, evidentemente, quando se dispensa o homem, né? Quando você consegue criar um ser humano sem o homem, por uma ação do Espírito Santo, você gera um santo, né? É isso que o anjo está dizendo. Existe um santo gerado ali, alguém sem pecado, né? Mas é importante também pensar que Romanos capítulo 5, versos de 12 a 15, considera Adão um tipo daquele que haveria de vir. E 1 Coríntios 15, 45, considera Cristo como um segundo Adão. Ou seja, tanto Adão como Cristo, existe uma ação direta de Deus, os criando, né? De forma que Paulo trabalha muito com isso, o primeiro homem e o segundo homem criado, né? Então, para concluir, pensando nessas três posturas, conforme afirma o Franklin Ferreira, o traducionismo é a explicação menos problemática para a propagação da alma humana. Só para encerrar, e eu vou fazer só um breve resumo. O que são essas três posições? O pré-existencialismo vai dizer que antes de qualquer pessoa existir na forma humana, ela já existe num outro formato, que é uma alma, que está num depósito divino, né? E à medida em que as pessoas vão nascendo, essas almas vão sendo colocadas, né? Como se fosse uma linha de produção de uma fábrica, não é? Que você tem que colocar um recheiozinho, tchup, tchup, entendeu? Então assim, à medida que a pessoa nasce, pega o depósito, tchup, tchup. Então é um depósito que a alma está lá. O que nasce é só corpo, então precisa botar uma alma lá, né? Mas isso tudo já está criado antes, é isso que diz o pré-existencialismo. O criacionismo vai dizer que à medida que essa criança vai nascer ou ela é concebida, é ali que Deus vai ter que criar. Opa, preciso criar mais uma pessoa. De novo, pensando lá na brincadeira do carnaval, época de carnaval, Deus trabalha muito mais, porque Ele precisa criar muita gente, né? Então Ele precisa criar essas almas todas. Esse é o criacionismo. E o traducionismo diz que quando Deus criou Adão, Deus cria esse homem com potencial para reproduzir-se conforme a sua espécie. Se a sua espécie, a espécie de Adão, é alma vivente, o que nasce é alma vivente, né? E como eu disse, qual é a beleza disso? De pensar que nós, seres humanos, somos muito especiais. Porque quando nós temos a capacidade de reproduzir, né, novas vidas, nós estamos reproduzindo novas vidas completas. Almas viventes, que vêm lá de Adão. O problema disso é que como Adão pecou, tudo que vem depois também já nasce assim, né? Então, na verdade, o que nós estamos reproduzindo são almas pecadoras já, né? São pessoas pecadoras, né? Essa é a dificuldade dos pais a cuidar das crianças, não é? Porque assim, as crianças já vêm pecadoras. Elas não estão aprendendo a pecar aqui nessa terra.
ela já vem com esse potencial, o poder de manipulação, uma série de coisas que acompanham uma natureza pecaminosa, né? E por isso nós precisamos de Cristo, para que Ele nos santifique, nos purifique, nos transforme. Porque todos nós nascemos de Adão, nós viemos de Adão, né? Somos filhos de Adão, e por isso nós somos pecadores e pecamos. Pecamos porque somos pecadores porque pecamos, né? Essas duas coisas estão inclusas nisso. Então, o traducionismo, o traducianismo, tem sido considerada a melhor maneira de se entender de onde vêm as almas humanas, como que elas são formadas, como que elas são criadas. Elas são criadas por um processo chamado de tradução, de transmissão. O Adão, lá atrás, tem esse potencial, todo ser humano tem esse potencial de ir criando, reproduzindo pessoas por completo. Isso tudo é importante dizer, que tem a ver com a maneira de olhar para o ser humano como uma coisa só, e não como coisas divididas, né? O ser humano é completo, é uma unidade, que tem uma parte material, uma imaterial, nós sabemos, porque o corpo fica e a alma vai, mas é uma unidade, tem que ser vista assim, como uma unidade, e é essa unidade que nós seres humanos conseguimos ir reproduzindo. Amém? Dúvidas? O Talasso está ali, meu Deus, né? Aonde eu estou, né, Talasso? Complicado. Como eu disse no início, eu queria poupá-los dessa hora, né? Mas assim, é um assunto tremendamente difícil, complicado, mas assim, eu acho tão importante, né, a gente poder refletir nessas coisas e pensar como Deus é maravilhoso, como Deus nos criou com potenciais tremendos, né? E é assim que nós entendemos por que somos pecadores, é assim que entendemos como Cristo também é especial, por que teve que dispensar o José. O José não podia ser de fato o pai, né, de Jesus, né? O pai tem que ser Deus diretamente, né? Porque essa criação por meio de José, né, essa geração por meio de José, ela seria muito problemática, né? Porque ao que parece, de fato, é essa semente do homem que vai passando o pecado de geração a geração. Lógico que as mulheres vão dizer assim, puxa, ó, que legal, não somos nós que passamos o pecado, né? São os homens, né? É só lembrar de duas coisas. Primeiro, que toda mulher é pecadora também, porque ela veio de um homem, né? E não tem como reproduzir um ser humano sem a presença de um homem. Não tem jeito. Você pode fazer em laboratório, mas não tem como, né? Já se conseguiu, né, a chamada fecundação in vitro, mas mesmo assim precisa de um homem. Não tem jeito, né? Então não tem como. Deus não deixou um mecanismo para que a gente fugisse disso, né? Todos nascemos pecadores, não há como mudar isso, tá? Eu fico imaginando, se Deus criasse cada alma no momento da concepção, pode ser que Deus pudesse rejeitar, por exemplo, se Deus pensasse, não, só nasce quem engravidar de fato. Se for produzir em laboratório, eu não reconheço. Não seria assim? Se Deus não reconhece, então nasce lá um corpo, mas não tem vida, porque Deus não reconhece. Mas nós sabemos que se faz lá e nasce com vida. Por quê? Porque pegou um potencial deixado em Adão, que é capaz de reproduzir vidas, né? Nossos jovens adolescentes deveriam entender muito bem isso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande quando você está gerando vidas, né? Porque essas vidas têm a ver com o potencial que Deus deixou lá atrás, né? De nos fazer gerar pessoas completas.